Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Começando o nosso dia sob a abundante graça do Senhor, para o nosso 15º episódio do Café e Paz. Eu sou o pastor Haroldo Félix. Estou muito feliz de estar com você nesta manhã, começando a nossa semana, envolvidos e mergulhados na bondade de Deus, porque sabemos que a sua misericórdia se renovou sobre mim e se renova todo dia sobre sua vida. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome, obrigado, Senhor, por mais uma semana, mais um dia que o Senhor nos dá como privilégio e honra de, ó Deus, sermos cuidados e geridos pelo Senhor. Fala conosco agora e abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, quero compartilhar com você, dando ênfase, ao que nós começamos semana passada, falando sobre o governo, Deus criou o homem e disse que era para o homem dominar sobre os seres vivos, os peixes, as aves do céu, sobre o gado, e ele disse que fez a gente a sua imagem e semelhança. Nós entendemos isso, na questão de discernimento, de sabedoria, E no texto segundo que eu li com você foi Isaías 61, que Deus não só nos fez, como nos liberou para governo, que Ele também nos ungiu, Aqueles que são comprometidos com a palavra de Deus, recebeu uma unção do Senhor. E Isaías vai dizer, em 61, de 1 a 5, que essa unção nos capacita para sair dessa figura de plateia para ser para uma figura de protagonismo, espiritual. E esse protagonismo não é simplesmente para você aparecer, mas é um protagonismo para você abençoar a vida de alguém, para ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Então, hoje, em se tratando de governo, a primeira coisa que eu disse, nós precisamos governar bem a nossa própria vida, Tem hábitos que a gente adquire que são castradores ou manipuladores a partir dos nossos desejos. Então a gente tem que tomar cuidado com alguns hábitos, Por exemplo, eu tenho o hábito de acordar pela manhã e fazer isso, aquilo. A pergunta que precisa sempre caber na vida da gente é saudável? Isso está me levando a algum lugar? Onde eu vou chegar? Qual é o propósito disso? Tá? Porque se a gente muda hábito, a gente muda resultados. Presta atenção nisso, porque quando Deus nos dá governo, quando Deus nos unge para isso, Ele espera que a gente corresponda de acordo com a sua própria expectativa, Quando a gente olha para Adão, por exemplo, parece que desde Adão nós não entendemos muito bem essa questão da do governo, Parece que a gente não teve uma conexão com Deus que foi interrompida, porque essa palavra continua ecoando, ela está aqui na Bíblia, Desde o início, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado. Eu acho que esse é o menor problema do homem, sabia? Porque, na verdade, o nosso autocontrole é que é um problema. E eu quero dar ênfase a isso hoje, Pensando com você que, quando a gente vai lendo a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós, sendo ungidos pelo Espírito do Senhor, nós começamos a multiplicar características, multiplicar comportamentos que são gerados pelo Espírito de Deus que habita em nós. No livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, fala dos frutos do Espírito, E os frutos do Espírito é o reflexo do Espírito que está habitando em nós. E um deles, e os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, mas um deles que é o domínio próprio, Então, o domínio próprio é você ter autonomia para governar e não ser escravo de si mesmo. E Adão não entendeu isso. E a gente entendeu, já sabe que essa fragilidade de Adão se deu por causa da sua desconexão com Deus
e uma conexão com Satanás, que nós já conhecemos. É a figura que tem interrompido o relacionamento de Deus com o homem, né, gerando pecado. Eu escrevi uma frase que diz assim: todo incompetente, o incompetente é aquele que não sabe se autogovernar. Todo incompetente luta para escravizar, manipular. Escravizar e manipular, porque ele é incompetente para fazer isso com ele mesmo. Quando a gente é incompetente para fazer isso com a gente quer fazer com os outros. Porque fazendo com os outros, você não será afligido nem ameaçado. Olha como que é as coisas, né? O ser humano é tão estranho às vezes. E a frase continua dizendo assim: todo governante sensato não tem medo de compartilhar nada com outra pessoa. Tá? Então, aquele que tem um autogoverno bem estabelecido, ele não tem problema de compartilhar. Mas todo aquele que é incompetente para o seu autogoverno, ele tem a expectativa e o péssimo hábito de manipular situações, manipular pessoas. Uma pergunta que eu quero lançar para você agora é: se você não está sendo incompetente com as suas próprias gestões, né, porque Deus já liberou esse governo sobre você, e você está sendo manipuladora, manipulador. Quando a coisa não acontece do seu jeito, você fica frustrado, você chuta o balde, você pira o cabeção, você se autoflagela, e isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. E quando isso acontece, a gente desce para o patamar de baixo, para o degrau de baixo, porque a gente começa a ser subjugado. Isso não traz felicidade, né? Então Deus criou o homem com seu DNA. Bacana, né? DNA significa, na nomenclatura da ciência, tem lá, eu vou chutar, desoxirribonucleicos, acho que é isso. Mas no DNA de Deus é divina natureza do Altíssimo. Ele compartilhou isso conosco. Divina natureza do Altíssimo. E isso é maravilhoso. E é a partir daí que eu e você, a gente pode ser, então, protagonista das nossas escolhas, das nossas vidas, abençoar pessoas com quem a gente convive, nos nossos relacionamentos, né? Um marido, ele só pode ser muito bom se o autogoverno dele for bem resolvido. Porque se o cara é cheio de fragilidades, como é que ele vai ser marido? Como é que ele vai ser gestor da sua própria casa se a própria vida dele não está bem gerida? Né? Por exemplo, todo cara viciado em qualquer coisa, ele não tem domínio próprio. Se ele não tem domínio próprio, ele não está conseguindo gerir bem a sua própria vida. Pensa, se eu vou conviver com essa pessoa, como que ele vai gerir os outros relacionamentos se a própria vida dele ele não consegue fazer? Né? É o que eu tenho dito até, inclusive, com as meninas, né, quando vão namorar e tal, quando recebe aquele galanteio do garoto, do rapaz, para ver exatamente sobre a vida desse rapaz, desse garoto, se ele tem essa boa gestão pessoal, tá bom? Por que eu estou falando disso? Uma linguagem muito técnica? Não, é bíblica, porque Deus chamou o homem para ser o seu representante aqui na terra. E a primeira a ser fragilizado foi Adão, então, né? Então Deus criou o homem com seu DNA antes da queda, e o mesmo saiu para procurar o que já tinha em Deus. Saiu para onde? Uma conversinha com a serpente. E aí, há crentes, por exemplo, como eu e você, que a gente conhece, que reconhece também, né, que passa a vida inteira procurando algo. Deus é suficiente. Ele é suficiente. Tem gente que tem uma insatisfação descomunal. Né? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Se você ler esse texto completo, Jesus está falando de muitas coisas ali, e no final ele passa a régua e diz assim: ó, primeiro busca a Deus, que isso aí vai chegar. Primeiro busca o Senhor, que isso aí vai chegar. Então, se você quer que seu casamento melhore, primeiro busque a Deus. Se você quer que seu relacionamento com os seus pais melhore, primeiro busque a Deus.
porque as outras coisas vão ser acrescentadas, porque Deus opera tudo em todos, diz a palavra. O Senhor é que opera tudo em todos, tá? Então essa palavra hoje de manhã, eu quero deixar com você, é exatamente analisando com você esse sentimento que você tem assim de, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Jeremias capítulo 29, verso 13, diz assim: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Entendeu? Então vamos lá. Vamos empreender tudo aquilo que nós temos no nosso coração como expectativa, como vontade, como desejo, e vamos primeiro buscar de todo o coração ao Senhor, né? E aí ele vai se deixar achar, e ele se deixando achar, a Bíblia diz que ele tem um coração maravilhoso, porque o próprio Jeremias 29, 11 também, antes um pouquinho, diz: Bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamento de bem, não de mal, para que alcanceis os desejos do seu coração, né? Para o bem que quereis. Então, eu quero, nesta manhã do episódio 15º do nosso Café e Paz, trazer para você exatamente esse sentimento de continuidade do governo de Deus sobre a sua vida. E se você recebeu esta mensagem, esse vídeo, esse podcast, e você ainda não entendeu como está a sua vida travada, eu quero dizer para você que Deus quer liberá-la. Deus quer liberá-la. Quando e como? Quando você vier a Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E se você achar o Senhor, Ele diz que Ele libera a sua unção sobre você e você será, então, terá o seu governo bem resolvido, porque esse é o problema do homem. Porque a nossa caminhada de fé envolve trilhar uma estrada desconhecida e desafiadora. Nós vamos precisar de Deus, não tem jeito. Eu estava vendo agora um vídeo de uma grande autora de livros no Brasil, me esqueci o nome dela agora, mas ela dizia, eu não tenho fé, eu não creio em Deus. Mas quando chegam as minhas lutas, quando chegam as minhas dificuldades, eu sofro muito, porque eu não creio em Deus. Mas bem faz a pessoa que crê, porque ela tem refúgio. Ela disse isso. Ela disse isso no vídeo. E é uma escritora muito famosa. Eu agora me esqueci o nome dela. Mas eu queria dizer para você que o nosso relacionamento com Deus, então, aplaca em nossas vidas o sentimento de inoperância, o sentimento de não vai dar certo, porque Ele nos dá autonomia e nos encoraja, né? Em 1 Pedro 9:10, diz assim: Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, adquirido de Deus. Há uma identidade, há uma força de Deus sobre mim, sobre você, para que neste dia a gente avance. O fato é que só existem dois tipos de pessoa na Terra. Eu quero encerrar essa parte com você aqui. Quais são os dois tipos de pessoas que existem hoje? Aqueles que influenciam e aqueles que são influenciados. Dois tipos de pessoa, entendeu? Aqueles que influenciam são aqueles que são bons gestores do governo que Deus deu para ele. Aqueles que só são influenciados são só replicadores, multiplicadores, só isso. Eles só repetem. E a nossa geração está sendo muito repleta de pessoas desse nível, que só vão repetindo, e chega no final do dia, no final da vida, no final da sua história, faz uma autoanálise e vê assim: minha vida não tem sentido. E aí vem mensagens aterradoras no coração, levando muitas pessoas a esse autoflagelo e até suicídio, né? Eu disse no episódio anterior, o alto índice de tentativa de suicídio na minha própria cidade, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, né? Imagina na sua cidade, que você não sabe. Se você ficasse no hospital, você iria saber, né? Porque a gente só sabe quando a pessoa se mata, literalmente. Mas muitos tentam suicídio e não conseguem, né? Já por essa fragilidade toda
em que ainda não entendeu que nós nascemos para governar. Governe seu dia, governe sua vida com a sua família, mas não se esqueça, o governo de Deus, ele usa como principal argumento o amor. Não é manipular pessoas, é governar sua vida de maneira que você vai abençoar não só você, mas as outras pessoas com quem você convive. Que Deus derrame paz e graça sobre sua vida e te dê coragem para hoje mudar a sua história. Busque o Senhor Jesus. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pastor, eu até quero Deus, cara, mas eu sou muito desconectado com esse negócio de religião. Ontem eu disse lá no meu sermão com o nosso povo, a gente precisa disso, a gente precisa da religião sim, porque a gente junto, a gente se torna mais forte. Procure uma igreja séria, procure um pastor que vai abençoar a sua vida, né? E se agregue a isso, você vai crescer e você vai ter a sua vida edificada. Você vai ver que vai ser muito bom para a sua história. Que Deus te abençoe, seu dia hoje seja próspero, governo de Deus sobre nossas vidas, nossa autonomia para governar tudo aquilo que Ele nos dá. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você e abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, derrame o teu poder, tua graça sobre a vida dessa pessoa agora, essa família, esse trabalho, essa pessoa que está pensando em suicídio, que o Senhor quebre esse espírito maligno que tem atormentado a vida dela. E que o Senhor lhe dê, ó Deus, o vislumbre desse governo abençoado que o Senhor nos deu como autonomia para vivermos segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, eu te peço a tua bênção e oro. Amém. Deus abençoe, prazer, Pastor Haroldo Félix, Igreja Batista da Paz, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Tamo junto. Café e Paz, 15º episódio. Tchau, tchau. Fique com Deus.